Olá! No vídeo de hoje eu queria focar no Espírito Santo. Como o Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade. Nesse momento, nessa era que estamos agora, que é a era da graça, é a pessoa mais importante na qual a gente precisa focar. E é através dele que a gente conhece a Deus. É através dele que Deus se conecta com a gente. É através dele que Deus passa a morar dentro da gente. Então, há uma tamanha importância da gente estar conhecendo o Espírito Santo, da gente saber mais sobre ele e de viver essa fé. Então, a importância do Espírito Santo na nossa vida é tremenda. Ele nos permite conhecer a Deus. Ele nos permite nos conectar com Deus. Deus é espírito e nós somos carne, mas temos a parte espiritual. E é através daqui que a gente se conecta com Deus, pelo Espírito Santo. Então, eu queria trazer essa mensagem unindo com uma experiência que eu tive agora há pouco de oração, né? Quantas vezes no seu dia ou na sua semana, não sei, você separa um tempo para estar na presença de Deus? Você separa um tempo para estar conectado com Deus em oração? Você separa um momento para estar só você e Deus? Você separa um lugar específico que você possa estar ali se conectando com Deus em oração? Então, isso faz total diferença, porque na correria do dia a dia a gente ficamos com a nossa mente nas coisas do dia, nos afazeres, nos trabalhos, nas pessoas, e a gente acaba muitas vezes se esquecendo de que um relacionamento, ele precisa ser cultivado, ele precisa de tempo, ele precisa de cuidado. E a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa tomar atitudes que nos façam nos aproximar de Deus. Para que esse relacionamento cresça, se desenvolva, aconteça. Porque Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus vivo. Ele é o Deus vivo, o Deus presente. Ele é Deus de já. Ele é Deus do agora, do hoje. Porque ele está vivo. Ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto. Então, ele deseja se conectar conosco, se relacionar conosco. E para isso, ele deixa em sua palavra exemplos, experiências, né, que aconteceram com as pessoas antigamente que tiveram um relacionamento com Deus, como Abraão. Né? Se você voltar lá em Gênesis, no iniciozinho, você vai ver o chamado de Abraão. E Abraão, toda vez que eu penso em Abraão, eu imagino alguém que ouvia a voz de Deus e caminhava. Deus vinha, falava com ele e ele obedecia. Ou seja, Deus vinha, falava com ele, ele dava um passo. Depois Deus vinha, falava com ele, e assim ele ia caminhando com Deus, presente. É tanto que no capítulo 17 de Gênesis fala desse momento em que Deus veio, apareceu para Abraão e falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a tradução da Almeida atualizada, que você acha bem rapidinho aí na internet. No caso, eu peguei a minha Bíblia e a tradução dela é NVI, Nova Versão Internacional. E aqui tá diferente. Eu acho muito interessante isso. Que o título, né, desse capítulo, ele colocou como a circuncisão, o sinal da aliança. E começa assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha que diferença, né? Na atualizada anda na minha presença e ser perfeito. Aqui ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande, permaneça, né? Anda na minha presença, como ele diz na outra tradução. Ou seja, permanece comigo, na minha presença. E essa parte que ele diz, seja perfeito, não quer dizer que a gente vai ser impecável, né? Uma pessoa que nunca vai errar, não. Mas nessa tradução ele diz, seja íntegro. Ou seja, o perfeito, que no caso o sinônimo aqui é íntegro, é para a gente ser inteiro para Deus. É estarmos com o nosso coração entregue a Deus.
né? Se você pesquisar o significado de integridade, né? Você vai achar vários sinônimos falando sobre ser inteiro, ser uma pessoa inteira, ser autêntica, sem falsidades, sem motivos ocultos, ser sincera, pura, ou seja, ser uma pessoa que ela é o que ela é. Tanto para Deus, que já sabe quem somos, e para as pessoas ao nosso redor. Então, Deus requer de nós essa integridade. Deus requer de nós essa inteireza de coração. Deus requer de nós essa inteira certeza de fé, que a palavra de Deus diz para a gente entrar na presença dele, diante dele, com inteira certeza de fé, que a gente vai encontrá-lo. Ou seja, não haver dúvidas, não haver coisas que entrem ali entre você e Deus e tentem separar vocês. Seja um pensamento, seja uma dúvida, seja um medo, seja uma insegurança. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, por exemplo, em oração, que é o que aconteceu comigo, né, a experiência, o que tem que acontecer? É a gente estar inteiro diante de Deus. Por exemplo, aqui é um quarto que a gente fez um escritório. E geralmente aqui eu venho para orar, né? Eu trabalho aqui, mas eu também escolho esse lugar como um quarto de oração. E ele geralmente tá com a janela fechada, por causa do barulho, vocês estão ouvindo, né? O cachorrinho latindo. E eu fecho a porta, porque tá escrito que pra gente falar com o nosso pai, que está em secreto, a gente se coloca em secreto para falar com ele. Por quê? Por conta da concentração. A gente deixa o mundo lá fora. Tá, pode ser a nossa casa, que está em paz. Mas a gente deixa tudo lá fora. E escolhe se colocar num lugar em que seja só nós e Deus. Então a única alma que tem aqui é a minha. Deixa o bichinho do lado de fora. Eu tenho uma gatinha e uma cachorrinha. Deixa elas do lado de fora. Porque se deixar a porta aberta, se deixar uma brechinha, elas vão entrar. E aí não vai dar certo. Porque é um momento de concentração. É um momento de conexão. É um momento de intimidade. E para dar um exemplo disso, para você entender bem, o casamento. Quando o marido e mulher querem ter intimidade, eles vão para o quarto, fecham a porta e ficam ali para ter a sua intimidade. Então, com Deus é a mesma coisa. Só que você não vai tocar nele, você não vai senti-lo muitas vezes, você não vai vê-lo, mas você tem a palavra dele. Essa palavra tem tudo o que a gente precisa para conhecer Deus. Essa palavra tem o Espírito dele. É o Espírito Santo. E justamente a presença de Deus é o Espírito Santo. Então Deus, ele deseja se conectar com você pelo Espírito Santo. Então a partir do momento que a gente pega a Bíblia e começa a ler, e começa a descobrir, começa a conhecer sobre Deus, isso se torna um meio de conexão, que vai ajudar você na oração. Então, pegando esse gancho, o que aconteceu comigo? Eu me sentei aqui e fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus. Deixei a minha boca falar. Por mais que você não saiba de início o que falar, mas se você conhecer nem que seja um versículo e você falar, Deus ele vai te dar mais palavras. Porque se torna uma conversa. E aí você pode falar o que está dentro de você. Então, nesse momento que eu me sentei aqui e comecei a falar, me veio várias passagens da Bíblia. Me vieram vários versículos que eu pude exprimir. Estavam vindo na minha mente e falando. Então, a presença de Deus foi se manifestando. Porque eu estou falando a palavra dele. A palavra dele é o Espírito dele. Então, aqui, num lugar comum, eu estou fazendo, pela fé, eu estou fazendo desse ambiente um ambiente de poder sobrenatural. Porque Deus está aqui. Então, como tudo é pela fé, a gente não vê, a gente não toca, a gente não sente, mas a gente crê. Então, a partir do momento que você pega a Bíblia, lê, medita, separa um momento
para estar em oração, ou conversa com Deus, ou intimidade com Deus, você chama a presença dele, você se conecta com ele, você começa a se relacionar com ele. E é isso que ele deseja para todos nós, porque através desse relacionamento, ele vai poder o quê? Falar com você. Ele vai poder viver dentro de você. Então se cumpre essa passagem do anda na minha presença e ser perfeito, ou anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque sem o Espírito Santo é difícil. É difícil porque a gente tem uma natureza o quê? Carnal, caída. Contudo, Deus nos deu a possibilidade de nos separarmos dessa natureza para termos uma natureza regenerada, para nascermos de novo e sermos para Ele. Ou seja, a gente precisa ser separado do mundo que está contaminado para que a gente seja para Deus, para que a gente viva para Deus, para que Deus se aproxime de nós. Então, esse momento de oração, de meditação, é como você decidir se separar do resto, do mundo. Não que você vai se sentir melhor do que as outras pessoas, não. Mas você escolhe se separar do comum do mundo para viver algo diferente, para viver algo maior, para viver algo sobrenatural com Deus. Então, para isso, a gente precisa se separar do resto, para poder se dedicar a uma vida de integridade diante de Deus, uma vida inteira para Ele. Deus não aceita metade. Deus não aceita 10%, 50%, 99,9%. Ele quer tudo, porque Ele deseja fazer uma aliança com o seu povo, assim como Ele fez aqui com Abraão. Abraão foi chamado pai de muitas nações. A partir dele, todas as gerações seriam benditas na face da terra. Seriam nações, um povo separado, que Deus havia separado para servi-lo, para reconhecê-lo como seu Senhor e Deus Todo-Poderoso. Então, as gerações, a descendência de Abraão que viria depois dele, carregaria esse selo, essa aliança, essa herança espiritual. De início, uma herança carnal, porque houve a circuncisão, né? Se você começar a ler o capítulo 17, você vai ver. Mas com o tempo seria o quê? Uma herança espiritual, a fé de Abraão. E com o tempo viria o quê? Jesus, né? Nascido dessa descendência, e nos daria qual selo? O selo do Espírito Santo. Aquilo que iria mostrar, provar, não, esse é do Senhor. Esse é separado para Deus. O Espírito Santo nos separa do mundo. Então, a gente é falho. A gente, um dia, foi um pecador perdido. Mas a partir do momento que a gente conhece o Senhor Jesus, a gente não é mais pecador perdido. A gente é filho de Deus. Então, a gente é descendente de Deus, do Pai. Pelo Espírito Santo, a gente carrega uma marca, a marca de Deus. A presença de Deus, ali, viva, constante. Então, esse momento que eu peguei aqui para estar orando, o Senhor, enquanto eu falava os versículos, o Senhor me trouxe esse entendimento, que Ele é um Deus presente, que Ele é o Deus do hoje, do já, que Ele está vivo e Ele se move dentro de nós pelo Espírito Santo. É um Deus vivo, gente. Ele não vive do passado. Claro que as suas promessas, palavra, tudo, elas permanecem, elas não morrem. Elas se cumprem. Deus fala conosco através dessa palavra. Que aconteceu, essas experiências aconteceram há milhares de anos, mas Deus deixou aqui registrado para que a gente siga por esse mesmo caminho. E seja como Abraão, andando na presença do Senhor e sendo perfeito. Ou seja, andando segundo a vontade de Deus e sendo íntegro. E isso acontece pelo Espírito Santo. Então esse vídeo aqui é para mostrar o papel do Espírito Santo na nossa vida, a importância dele em nós, dentro da gente. O que ele faz? Ele nos aproxima de Deus. Ele faz a gente ter comunhão com Deus. Ele faz a gente se casar com Deus. E foi ele que Jesus deixou como o outro Consolador,
que estaria para sempre conosco. Então, enquanto Jesus voltou para o Pai em sua ascensão, para cuidar da nossa morada eterna com o Pai, ele não nos deixou órfãos, ele diz: eu envio o outro Consolador, que ficará com vocês para sempre. O Consolador que mostraria o Pai, que faria a gente conhecer a Deus. Então, esses momentos que eu proponho aqui como um convite do próprio Deus para você, se você não tem feito isso, ou se você fazia antes e agora tem se distraído, volte para a presença. Volte para essa presença constante, que é aqui e agora. É o Deus de já. É o Deus do agora. É o Deus que está vivo e quer se relacionar com você hoje, agora. É só você pensar num casamento. Deus quer casar com você. Deus quer fazer aliança com você. E numa aliança, é tudo por tudo. É até o fim. Como uma aliança que a gente faz aqui, nesse mundo, o casamento, é até que a morte separe. Mas com Deus, é até que a morte nos una ainda mais. Então, Deus te convida a voltar para esse lugar, para esse secreto com Ele, através da oração, através da meditação, através da intimidade, de simplesmente falar com Ele, até mesmo quando você está fazendo as coisas mais simples do dia, como lavar os pratos, varrer uma casa, passear com o cachorro, trabalhar, cuidar de um filho, cuidar de alguém, cuidar do marido, enfim. É nesses momentos você tá o quê? Conectado com Deus. Deus está ali com você, fazendo as coisas com você. E é nesses momentos que Ele fala também. Que a gente começa a glorificar o Senhor, dizer santo, santo, santo é o Senhor, e Ele vir e mostrar e corresponder àquilo, a esse gesto de entrega. Porque Ele deseja que a gente se entregue a Ele, de corpo, alma e espírito. Porque Ele quer habitar dentro da gente. Então, todo o tempo Ele vai estar aqui. Então, essa integridade é também no nosso caráter, em tudo. Mas significa também isso. Entrega. Você está inteiro para Deus. Você não esconder nada de Deus. Você não deixar para lá. Você simplesmente falar para Ele tudo que está aí dentro, por mais que Ele já saiba. Então, eu te convido, Jesus te convida a voltar para esse lugar, que inclusive o Senhor Jesus sempre mostrava que esse é o caminho de intimidade com o Pai. Porque durante o dia ele estava ali, curando as pessoas, junto com os discípulos, ensinando, mas quando findava o dia, ele saía de perto de todo mundo e ia para o monte, iria para um lugar solitário para estar a sós com o Pai. E ali ele ficava, a noite toda em oração, buscando, jejuando, até o ponto dos discípulos chegarem para ele e pedirem para que ele ensinasse a orar, querendo saber o que ele falava tanto com Deus. Que sejamos assim também. Quer saber o que Jesus falava tanto com Deus? Quer saber como orar? Como buscar? Lê a Bíblia. Porque quando a gente lê, a gente guarda, fica aquilo. Por mais que a gente não guarde todos os detalhes, mas fica ali registrado na nossa mente. E sabe o que acontece? O Espírito Santo, na hora que a gente mais precisa, ou na hora da oração, seja onde for, ele nos traz a memória. Então a gente pode falar. E quando a gente fala, a gente declara a palavra de Deus, que é espírito e vida, e essa palavra ela tem poder. Decretos saem da nossa boca. No mundo espiritual acontecem. A gente tem um poder, através da palavra, de formar coisas ou destruir. Está no poder da língua. Para abençoar ou amaldiçoar. Deus nos deu esse poder. Então imagina quando a gente fala a palavra de Deus. Esse poder nos enche. A gente fica cheio do Senhor. Quando a gente declara a palavra, quando a gente usa a nossa fé, isso vai nos fortalecendo e a gente vai caminhando com Deus, assim como Abraão fez. Então, lembre-se, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ou anda na minha presença e ser perfeito. É isso que eu queria deixar para vocês, essa experiência de uma coisa que eu busco estar fazendo, né? E que nos fortalece na presença do Senhor. E lembre-se que o Espírito Santo, ele nos deixa satisfeitos. A gente não precisa de nada. A gente fica satisfeito com a igreja que a gente está. A gente fica satisfeito com a pessoa que ele escolheu para nós, porque foi ele que escolheu. Se você é solteiro, você fica em paz, porque dentro de você já está completo. E ele vai preparar a pessoa ideal para você, e você está em paz. Você está em paz com o seu trabalho, você segue em frente. Você vai caminhando, como Abraão caminhou. Então é como um casamento. É aquela pessoa, e você sabe, não, é até o fim com ela. Com Deus é assim. E é para a eternidade, né?
Então eu só queria deixar esse versículo e sobre que o Espírito Santo é como a água viva, que quando entra dentro da gente, jorra como uma fonte para alcançar aqueles que estão sedentos. Deus abençoe a sua vida e que você possa ter esse lugar no secreto com Deus. Que você faça disso um hábito, para que Ele se manifeste na sua vida, para que Ele esteja presente na sua vida. Então, separe esse momento com Deus, todos os dias. Decida ter intimidade com o Pai, decida ter um relacionamento com Deus, decida se separar para Ele, decida fazer aliança com Deus. E Ele vai te honrar. Amém? Deus abençoe e até a próxima.